Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Pontos de Encontro. Este é o programa 27 deste ano e o tema hoje é vulnerabilidade e storytelling. Fiquem por aqui, vamos descobrir juntos o que é que isto quer dizer, que ligações é que existem aqui, que ligações é que este tema tem com os nossos próprios temas, como vocês sabem, saúde, cidadania e direitos humanos, sustentabilidade, educação, cultura. Portanto, vamos perceber quais são as ligações que estão por aqui. É óbvio que é porque criamos pontos, mas não é só por isso. E quem nos vai ajudar a descobrir é aqui a minha convidada, a Sónia Silva. Olá, Sónia. Olá, finalmente. Muito obrigada, finalmente. Muito obrigada por estares aqui. Obrigada. Por teres aceito este convite, pela tua disponibilidade de vir até Cascais, de comboio, que foi maravilhoso. Foi muito difícil. E então és tu que me vais ajudar, no fundo, a explicar o que é isto da vulnerabilidade e do storytelling. Mas primeiro gostava de saber um bocadinho sobre ti. Como é que chegaste aqui, não é? Para onde é que isto tudo começou? Ok. Então, posso começar por dizer que sou uma algarvia, sem sotaque. É algarvia, não sabia. Olha, uma coisa que eu descobri agora. A algarvia sem sotaque, nascida na Alemanha, viciada em café e formada em terapia da fala. Portanto, também já começamos aqui com algumas pontes, terapia da fala, saúde, educação, cidadania também. E hoje em dia o que é que eu faço? Sou trainer de comunicação e de voz, ou seja, eu trabalho sobretudo com profissionais, seja líderes, empreendedores, que queiram ter maior clareza, mais impacto, a falar quer com as suas equipas, quer em palco e apresentações, porque hoje em dia é a comunicação, sobretudo, que é uma tendência e que mostra a nossa competência. Portanto, também há cada vez mais pessoas a quererem investir na comunicação. Sim, comunicação. E a comunicação empática, não é? Sim. Que conecta. É que nos faz bem à saúde, não é? É isso que tem impacto. É isso que tem impacto, ok? Sim, muito bem. Então já estamos a conhecer um bocadinho. Já um bocadinho, ainda falta. A Sónia também tem o curso de Linguística Clínica, não é? Sim, mestrado. Portanto, fiz um mestrado em Linguística Clínica. Também já em tempos idos na Católica, depois da minha licenciatura, que foi também, lá está, porque eu gostava muito de estudar, queria fazer investigação, na altura estava muito investida em surdez, porque trabalhava em escolas públicas, então foi aqui um acrescento e também uma desculpa para vir para Lisboa, porque eu sempre tive assim uma paixão pela vida lisboeta e marcou também a minha transição do Algarve para cá. Foi um bocado por aí. Clínica, crianças, hospitais, cuidados tudo paliativos, um pouco, não foi? Sim, tudo um pouco, portanto, muito polivalente, também gestão de equipas, de projetos escolares, dar formação a pais, educadores de infância, professores, portanto, posso ser que fiz assim um pouco de tudo. Muito bem, uma jovem já com Obrigada, currículo enorme. Olha, tens uma frase que me conquistou muito logo à primeira e que eu acho que diz muito sobre ti e o que fazes, que é: tu acreditas que a vulnerabilidade é o passaporte que nos identifica e que nos permite viajar até ao outro. Sim, É? Sem dúvida. O que é isto da vulnerabilidade? Okay. Como é que se explica? Vulnerabilidade, as pessoas pensam que é algo que é muito lamechas. Ou seja, sim, eu acho que talvez a vou mostrar uma fraqueza ou vou contar segredos, e a vulnerabilidade não é sobre intimidade, mas é sim sobre vida pessoal e é sobre honestidade. Ou seja, nós sairmos do clichê das frases feitas, do ser perfeitinho, ser bem educado e termos a coragem de nos posicionarmos e mostrarmos o que é que acreditamos, onde é que nós falhamos, onde é que nós sucedemos. Ou seja, eu mostrar-me como eu sou, e isso permite-me, para já, revelar a minha força e dar coragem aos outros também para mostrarem a sua força e a sua perspectiva de vida. Sempre num propósito de respeito e de assertividade, ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu faço, que eu defendo, não me vou imiscuir disso, mas com alguma clareza, ou seja, dando detalhes, dizendo como é que eu me senti, o que é que me aconteceu, o que é que eu fiz e as consequências disso, porque só assim é que nós também nos conseguimos ligar. E quando nós ouvimos alguém a ser vulnerável, pelo menos foi assim que começou comigo, quando comecei a ouvir histórias, eu comecei a sentir: não estou sozinha, não sou a única pessoa a pensar assim. Uau, como é que esta pessoa foi possível dizer isto? Também quero ter esta possibilidade de me mostrar assim. Não estou maluca. E se estiver maluca, não sou a única e está tudo bem. Então foi isto que a vulnerabilidade trouxe para a minha vida e adoro. Isso parece assim uma coisa que te traz tranquilidade.
Traz muita. E a Brené Brown, A que é uma Brené autora Brown. fantástica, fala muito e tem vários livros. E isto está estudado cientificamente, portanto, não sou eu só a dizer porque sim. Ela estuda muitas questões, quer da vulnerabilidade, quer da culpa e da vergonha. E como, ao não sermos vulneráveis, nós estamos sempre a fechar-nos na vergonha e na culpa, que são coisas muito pesadas para vivermos. Eu acho que se nós queremos comunidades que se dão melhor, que se respeitam, quer na diferença, quer na igualdade, temos de ter esta capacidade de sermos menos envergonhados, sentirmos menos culpa, porque todos erramos. Todos. Todos erramos. E se tivermos compaixão sobre isso, acho que temos laços mais fortes. Que interessante. Um dos livros que eu já li dela, já li alguns, mas o Sim. que mais me marcou foi A Coragem de Ser Imperfeito, que é Adoro. justamente isso. Também tenho, sim. Não é? Porque não há perfeição, nenhum de nós é perfeito e enquanto olhamos para os nossos erros como erros, sofremos, não é? Muito. E o que nós queremos é tranquilidade. Que nem são erros, são crenças, não é? Porque cada um Exato. tem uma percepção de realidade na sua cabeça que talvez nem seja a realidade. E então estamos muito fechados. E acho que esta vulnerabilidade e esta troca de experiências, ok, que não são experiências ou histórias que nos contam ou com que nós fomos educados. Então eu acho que é nesta diversidade e nesta troca de partilhas reais que nós vamos descobrindo, olha, eu afinal não sou bem isto que me disseram que eu devia ser. Uhum. E acho que é aí que acontece a liberdade. Exatamente. Sim. Mas olha, nós estamos numa sociedade que é muito desafiante, não é? Valoriza-se muito mais a força, o racional. Como é que nós cultivamos esta coragem? Porque é preciso coragem para sermos vulneráveis, não é? Sim. Como é que nós podemos cultivar isso? O que é que podemos fazer? Para já aceitar que as emoções não são coisas fracas. Por exemplo, em alguns workshops ou formações que eu dou, sempre que eu falo sobre humanização das apresentações, as pessoas ficam logo assim com aquele ar, o que é que esta aqui vem falar? E às vezes é uma questão de literacia emocional. Ou seja, emoções não tem que ser tudo que nos faça chorar. Há várias emoções e o Paulo Moreira fala muito sobre isso. Se nós perguntarmos a alguém para em X segundos nomear ou evocar emoções, as pessoas ficam-se pelas emoções mais básicas, como tristeza, a raiva, a alegria, e depois demoram a processar. E, sei lá, o entusiasmo, a alegria, o otimismo, o sentido de urgência, tudo isto são emoções que, se nós pensarmos sobre elas, vai ser muito mais fácil para já das pessoas compreender o que é que nós queremos que elas saibam e façam, não é? E também vai ser mais fácil tomarmos decisões e unirmos enquanto equipas. Porque, por mais que a gente queira pensar que somos assim tão racionais, na verdade não somos. A maior parte das nossas decisões são baseadas em emoções. E são feitas em momentos de emoção. E se pensarmos em algumas histórias da nossa vida ou até conferências e cursos que fazemos, nós já não nos lembramos o que é que as pessoas nos disseram concretamente, mas conseguimos lembrar o que é que sentimos. Se foi uma seca, se gostamos ou não, e porque é que às vezes nós gostamos de algumas pessoas sem ter noção disso. Porque elas expultaram emoções. Não foi tanto só por frases bonitas, não é? Sem dúvida. Tu disseste uma coisa no início que eu também ainda encontro muito hoje em dia, que é toda esta linguagem à volta das emoções e da vulnerabilidade também é lamechas. Sim. É considerado lamechas por muita gente. E eu admiro-me que já haja, fico muito feliz até, que já haja empresas e CEOs que procuram levar esta linguagem para as suas empresas e para os seus colaboradores e Sim. isso dá-me esperança, lá está. Nós somos um programa de esperança e de soluções e, portanto, isso fico muito satisfeita de saber. Levas muita vulnerabilidade para as tuas... Por exemplo, quando queres ajudar alguém, imagina um exemplo, alguém que tem medo de falar em público, que vais treinar para que o faça. Vais muito por este lado da vulnerabilidade? Sim. Não, depende da pessoa. Depende da pessoa. Depende do perfil de cada uma das pessoas. Há pessoas que, lá está, por vezes, se calhar são emocionais demais. Então nós tentamos perceber o porquê de toda aquela emotividade. Porque o importante é haver humanização, mas também alguma lógica e existirem factos. Portanto, haver um equilíbrio, apesar de toda a gente ter um perfil de orador que é diferente. E nesta vulnerabilidade também termos noção de que há fronteiras. O que é que isto quer dizer? Eu exponho a minha vida de certa forma, mas não posso fazer da minha audiência os meus terapeutas.
não é? Isto é muito interessante. Isto é muito interessante. Muito importante também. Sim, porque lá está, às vezes também podemos revelar coisas que nós ainda não estamos preparados para revelar. E o tempo nisso é soberano. E houve uma contadora de histórias, de um projeto do coração que eu tenho, que nos falou, e era ela que nos estava a dar uma formação sobre contarmos histórias difíceis, que é contarmos histórias que vêm da cicatriz e não da ferida. Ok. Portanto, também tem que haver aqui uma capacidade de nos resguardarmos e também esperarmos algum tempo para perceber o significado daquela história. Porque às vezes pode ser uma conexão que não é uma verdadeira conexão, é uma pessoa a querer um pouco mais de atenção do que aquilo que o tempo merece, e o falar em público é muito sobre a mensagem, não é? Eu sou importante, mas é muito sobre a mensagem que eu quero passar. E às vezes as emoções podem nos toldar esta mensagem. E também, lá está, termos algum tipo de responsabilidade afetiva para quem nos escuta, não é? Então tem que haver aqui algum tempo, alguma capacidade também emocional, de conseguirmos pensar até que ponto estamos ou não preparados para contar algumas histórias. Ou seja, se a história for tocar numa ferida que ainda está aberta, não é aconselhada. Em princípio. Porque se pensarmos que o falar em público pode ser algo muito marcante e que mexe muito com a ansiedade e com emoções das pessoas, às vezes, em vez de criar uma boa memória, pode criar uma memória menos positiva. Pois, claro. Então temos de ter algum cuidado. É muito terem atenção ao perfil da pessoa, a facilidade que tem ou não com conectar-se, com contar histórias, e às vezes começar com passos pequenos. Muito bem. É muito Espetacular. muito Olha, portanto, tu neste teu trabalho de coach de comunicação, posso dizer assim? Podes. Estás também muito envolvida com as TED conferências, não é? Sim. Pode-se dizer assim, TED conferência, TEDx? TEDx, são coisas um pouco diferentes. Ok. Sim. Então, fala lá um bocadinho desse teu de envolvimento, porque eu sei que não só ajudas as pessoas a comunicar nessas conferências, como tu também já comunicas nessas conferências. Sim, já tive essa experiência. Então, já começou há alguns anos. Para já a TED é o palco maior, foi como tudo começou. Portanto, TED é tecnologia, entretenimento e design. E depois começaram a aparecer estas plataformas TEDx que são independentes, portanto são plataformas paralelas ao TED, obedecem às guidelines, mas que estão mais relacionadas com comunidade. Então há várias cidades, organismos, até como universidades, que podem pedir licença para ter as TEDx. E eu sou esta ligeira diferença. E depois também com os anos eles começaram a ter mais áreas de interesse, como a medicina, aeroespacial, várias coisas. E eu sou voluntária porque, na verdade, os TEDx é um projeto de voluntariado. Tanto para quem fala, como para quem organiza, para quem faz a parte da logística e para mim, que sou neste caso treinadora de oradores, do TEDx Lisboa já há 3, 4 anos. Acaba por ser um evento também muito importante. Eu fico em relação com a minha equipa, com alguns dos oradores, e começamos a preparar com semanas, alguns casos às vezes até com alguns meses, para garantir que as pessoas se sentem confortáveis, conseguem contar a sua história e o seu conhecimento num formato TEDx, acaba por ser mais de storytelling, mais conversacional, porque por vezes as pessoas são muito sérias e muito cinzentas a ir para o palco, e a treinar e a garantir que chega ao dia H e que se sentem bem. Então eu sou a pessoa que depois passa o dia inteiro no backstage, a preparar emocionalmente as pessoas, a fazer exercícios, a dar força, quase uma espécie de cheerleader. É um bocado, as pessoas precisam disso. És a treinadora? Sim, estou sempre a empurrá-las para o palco, por assim dizer, depois recebê-las novamente com um abraço. E este ano tive a felicidade de ir participar como oradora no TEDx da minha cidade, que é Lagos. É o TEDx Praça Gilianos. Portanto, eu fui para o palco desta vez, em vez de ficar no backstage. Então foi uma experiência um pouco diferente, mas também muito, muito gratificante. E que tal? Nós podemos ter acesso a esse... Podem em breve. Ok, está bem. Portanto, daqui a umas semanas, depois partilhamos. Eu partilho, sim. Pode ser Rosário. Depois partilhamos, está bem. E qual foi o teu tema? Falei sobre storytelling, claro. Okay. E comunidade.
E comunidade. Ou seja, o próprio tema, cada TEDx tem todos os anos um tema diferente, e então, de alguma forma, as diferentes áreas têm que obedecer ou contar algo na nuance desse tema. E o tema deste ano foi, em inglês, foi Limitless Future and Community. Então, tínhamos que arranjar algo relacionado com a nossa área profissional ou de vida, e com esse tema, e eu acredito que se tivermos plataformas de storytelling, podemos ajudar as comunidades a se darem melhor, porque em vez de cada um estar fechado na sua casinha a criar as suas narrativas sociais, vamos abrir a porta para escutar o que um vizinho, que nós achamos que é muito diferente, tem para dizer, e se calhar... Afinal, não é assim tão diferente, não é? Sim, temos mais coisas em comum. Isso é muito engraçado. Sim. Quando damos a oportunidade de ouvir os outros. Sim, e criamos relações mais fortes. E conseguimos criar comunidades assim. Achas que uma das coisas que nós queremos aqui com este programa é ter uma comunidade que fale positivo, que fale de soluções, como eu já falei também, e que contraria um bocadinho a narrativa dramática e negativa que existe atualmente. Achas que o storytelling nos pode ajudar a termos uma comunidade cada vez mais forte? Sim, pode. E na verdade isto não é... O TEDx não tem que ser só sobre ideias novas. Não é? Coisas acabadas de inventar. Pois. Pode ser um voltar atrás, coisas que já foram feitas antes e que nós queremos resgatar com uma nova luz. E na verdade o storytelling, a comunidade de storytelling já existem há mais de 20 anos por todo o mundo. Portanto, não é nada necessariamente novo. Muito ligado à comunidade e à cultura anglo-saxónica, portanto, nos Estados Unidos existem imensas coisas, e depois cada um com perspectivas diferentes, desde contar histórias em palco, mas mais como forma de entretenimento. Temos também na Europa a Human Library, que é um projeto giríssimo na Dinamarca, onde há conversas de um com pessoas que são estereotipadas e marginalizadas, e então nós vamos requisitar essas pessoas para ter conversas e conhecê-las melhor, para vencer esse tal prejuízo social que nós temos. Mas esse projeto também é muito interessante. E é muito conhecido. Há inclusivamente projetos de storytelling em escolas, também para fomentar esta ligação entre adolescentes, mesmo as nacionalidades diferentes, novamente para evitar estes estereótipos sociais que se vão criando desde muito cedo em todas as sociedades. E falei ainda também na minha TEDx da plataforma à qual eu estou ligada, que é o Storytelling Lisboa, e de uma outra muito interessante que existe na Holanda, que trazem comunidades bastante dispares, vamos imaginar imigrantes paquistaneses e a comunidade também de imigrantes polaca, e que vão juntar-se nesse mesmo dia para contar histórias, e depois no final há com a audiência conversas e muitas vezes criação de projetos de raiz entre pessoas que no dia a dia passavam umas pelas outras e nem se falavam. Pois. E acho que isto é que é criar comunidade. Isso é que é criar comunidade. Então cada projeto pode ter objetivos diferentes, pode passar só por esta partilha, por vezes mais naif, ou uma partilha que no fim até pode haver, como existe nos Estados Unidos, concursos de storytelling, e já é uma coisa um pouco mais profissional. Ou então esta partilha bonita e de, ok, então se há algo que nos incomoda na cidade, eu partilhei a minha realidade, tu partilhas a tua, e agora o que é que nós podemos fazer? E as pessoas também são treinadas para que seja mesmo um formato de história, para que também sejam feitas por parte da audiência as perguntas que são certas, facilitadores, e acho que este é o caminho, cada vez mais. Bem, espetacular. Espetacular. Tens que participar também. Eu ando com muita vontade de ir, já vamos falar do Storytelling Lisboa, que eu sei que é o teu projeto de coração. A mim parece-me um projeto muito inclusivo. Sim. E não há dúvida que nós somos muito julgadores dos outros, às vezes pela aparência, ou porque veio de um determinado país, ou por várias razões, e quando às vezes damos a oportunidade de ouvir e de trocar palavras e conhecimento, descobrimos que afinal nós realmente somos todos seres humanos, não é? E às vezes com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com os mesmos objetivos. Isso é fantástico. Então, vamos lá para o projeto. Há 2 anos que és co-anfitriã e voluntária no Storytelling Lisboa. Exato. Primeiro, o que é este espaço? Onde é que é? Conta lá. É um projeto que já tem 6 anos.
6 anos. Foi criado por uma americana que foi viver para Portugal, a Liz Melker, e que depois se juntou ao Cristiano Figueroa e começaram em pequenas salas por Lisboa a contar histórias. E mudaram-se há cerca, não sei, de 4 anos para a fábrica Braço de Prata e começaram também a edição em português, sobretudo depois do Covid. E eu, lá está, pelo meu bichinho profissional, ouvi falar no projeto, eu tenho de ir, deixa-me ver o que isto é, quero aprender. Então, primeiro tornei-me escutadora de histórias. Escutadora de histórias. Depois contei-me contadora de histórias e estava completamente viciada, portanto, ia à edição em inglês e à edição em português, todos os meses, de forma muito frequente. Uma vez ajudei a Liz a apresentar em português e depois, passado algum tempo, eles convidaram-me porque, sendo voluntários e com vidas profissionais, pode tornar-se um pouco difícil, lá está, fazer estes projetos do coração. E então há 2 anos tornei-me com anfitriã. O que é que isto quer dizer? Receber as pessoas, facilitar a sessão, contar histórias quando é necessário, passar regras. Somos também um projeto gratuito. E queremos permanecer gratuitos para sempre. E porquê? Para garantir esta tal diversidade, porque às vezes não é que não estejamos abertos para parcerias e tudo mais, mas sentimos que quando estas coisas são feitas do coração, sem dinheiro à partida, há mais respeito por estas regras da diversidade e da abertura. Claro que temos algumas regras, não queremos histórias com discurso de ódio, misoginia, racismo e tudo mais, queremos promover ao máximo que haja nuances, todas as experiências pessoais, todas as idades, credos e tudo mais. Não queremos pessoas profissionais. Ninguém precisa de ser nativo de uma língua ou de outra. Portanto, temos espaço de abertura para a pessoa só vir e mostrar quem é. E acho que há muita beleza nisso. Pá, teve a ver, sim. Sim, sim. Histórias incríveis. Uma pessoa ri e chora, às vezes envergonha-se. Deve ser uma boa ferramenta de comunicação, storytelling. Sim, muito. Muito boa. Assim, abri a cabeça. Então, fica em Lisboa, já disseste na fábrica do Braço de Prata. Quarta-feira, uma vez por mês em inglês e uma vez por mês em português. Era isso que eu ia perguntar. Como é que se processam estas sessões? Já disseste. Como é que as pessoas se inscrevem? Portanto, nós temos conta nas redes sociais, que hoje em dia tudo acontece nas redes sociais, Meetup, Facebook, Instagram. Ninguém se precisa de inscrever para aparecer, portanto é muito livre, temos porta aberta, é aparecer, sentar com amigos, com família, que também já tivemos familiares a ver filhos a contar histórias e pais e tudo mais, o que é muito incrível. Estou super curiosa, um dia destes vou assistir. Sim, já esta semana, já quarta-feira. E depois só quem conta histórias é que precisa de se inscrever. Temos lá algumas demonstrações de o que é contar histórias, porque nem sempre é assim tão claro o que é que isso significa, ou pelo menos num formato de storytelling, e lá está para também gerar algum compromisso. Mas nunca queremos cancelar ninguém, é só para termos noção do que é que a pessoa vai contar, também debaixo de um tema mais geral. Existe um tema por Existe sessão? sempre um tema. Okay. Sim, as pessoas depois, de acordo com isso, trazem uma história pessoal e verídica delas relacionada com o tema, então dá para tudo. Ok. Pode ser. Qual é o da próxima quarta-feira? Sexo. Ok. É um bom tema. É um bom tema, é. Claro que é. É um bom tema. Claro que é. Muito bem. O que é que, se eu te dissesse, se eu te pedisse, estamos a viver um momento mundial, universal, internacional, sei lá, não sei o que é que quer dizer, impactante, não é? Podemos ver isto por várias, pelo menos por 2 maneiras, ou uma, estamos a ver uma época histórica única, e outra, estamos a ver uma época difícil. De que forma é que achas que a comunicação, porque estás-me a falar de vulnerabilidade e comunicação com verdade, não é? Que forma é que a comunicação e, no fundo, esta empatia e conexão pode ajudar-nos a conviver com tudo isto que se passa sem nos deixarmos resvalar para o lado negativo da questão? Então, se calhar voltaria um pouco atrás, porque as pessoas, quando pensam em comunicação, pensam na parte da expressão e falta muito a parte da escuta. Ok, isso é muito importante. Olha, boa ideia, boa dica, sim. Claro que sim. É a parte boa também do storytelling, porque se pensarmos bem, estamos com pessoas que não conhecemos de lado nenhum, durante cerca de 2 horas, que é aquilo que o evento demora, a escutar. 2 horas? Sim, e há pessoas que estão, ou que vão a estes eventos religiosamente há anos. Algumas atrevem-se a contar histórias, outras não, vão só para escutar. E
E quem é que se dá hoje em dia ao luxo de estar 2 horas a escutar quem quer que seja? Eu acho que é raríssimo. Sim. E eventualmente no final criar conexões de ir atrás da pessoa que contou uma história e fazer perguntas, porque há sempre esta curiosidade. E também criamos um podcast onde entrevistamos alguns dos contadores de histórias, porque há sempre coisas a remoer na nossa cabeça sobre uma história que ouvimos. Então, para já resgatar, já repeti esta palavra hoje, mas acho que é mesmo importante, resgatar a escuta. Porque a partir daí nós conseguimos perceber se calhar há muitos posicionamentos ou narrativas que estão a reaparecer que são narrativas que vêm do medo. E se eu escutar essas narrativas do medo ou coisas que estão a querer apresentar como sendo verídicas, eu posso escutar e perceber melhor, em vez de reagir, agir. Então acho que esse é o fundamento que nós estamos a precisar de voltar. A escutar, perguntar, perceber e só depois sim escolher mais o que vamos dizer, como vamos fazer, do que só reagir a quente, que é uma coisa que acontece muito nas redes sociais. Pois, e voltarmos também a este formato mesmo mais presencial, porque é aí também que acontece a coragem, quando estamos diante das outras pessoas, de dizermos mesmo o que nós pensamos. Sim, dizer por escrito nas mensagens é muito mais fácil. É muito fácil, é verdade. Portanto, também é voltar aqui a esta quase origem. No caso do storytelling, isto é um formato, vale o que vale, claro que são histórias, podem ter algum viés ou não, mas é o antigamente de estarmos à volta da fogueira novamente, a contar histórias, não para educar no sentido de faz assim, mas esta é a forma como eu vivo, tirem daqui o que quiserem. Exato. Portanto, é uma coisa que nós queremos muito, não é contar histórias com lições de moral, cada um tira para si o que acha que é válido da história. E isso também é uma forma de educar, é mais quase pelo exemplo. Eu vejo como a pessoa faz, não tenho que estar contra nem a favor, mas retiro daí qualquer coisa de válido para mim. Muitas vezes pode ser só aprender a não me importar com coisas que não têm importância mesmo, não é? Eventualmente. Não, focaste em uma coisa super interessante que me estava aqui a fugir, não me lembrei, que é a escuta. Sim, claro, a comunicação não é só falar, não é? Sim, é as pessoas estão muito vidradas sempre no... E depois também toda a linguagem corporal também é super importante. Sim, também é uma coisa que nas formações falamos imenso, as pessoas sou muito expressiva, não tem mal nenhum ser expressivo, mas às vezes somos mais expressivos até quando estamos a escutar do que quando estamos a falar, não é? Aquelas coisas com as sobrancelhas, abrir muito os olhos. Sim. E às vezes acontece de uma forma natural, não é? Para as pessoas deixarem de ser quem são, mas também pode ser muito revelador, o que é que se passa na nossa cabeça. Às vezes temos que arrumar mais a cabeça e tentar arranjar aqui áreas de não julgamento para escutar de outra forma. Exatamente. E eu acho também que o facto de treinarmos a escuta nos dá aquele espaço entre o evento e a nossa reação, como estavas a dizer, não é? Uma vez também dei uma formação e criei uma imagem que era o botão de pausa. É um bocadinho isso, ok? Eu dizia às pessoas, quando vem a situação, antes de reagir, carregamos no botão de pausa. É o momento de escutar, não é? Se calhar escutar-nos a nós, nesse caso, antes de reagir. Sim. E isso dá-nos também mais empatia, não é? Sim. Mais respeito. Sim. Há um acrónimo muito giro que eu utilizo, que é a palavra wait. Wait, esperar, que é Why am I talking? Why am I talking? Que é para quebrar, lá está, os comportamentos de interromper o outro antes de acabar de falar, parar para pensar, o tal botão da pausa. Então, antes de eu ter já que responder, deixa-me aqui reunir as tropas na cabeça e ver, isto é mesmo útil, isto é verdade, é mesmo que eu estou a sentir ou estou só, lá está, a reagir. É difícil, mas vale a pena. Mas treina-se, não é? Sim, isso é um dos treinos que tu fazes. A maior premissa que as pessoas têm de ter na comunicação é que tudo se treina. Tudo se treina. A voz treina-se, o não verbal treina-se, a fluência treina-se, o humor treina-se, quem faz improviso treina muito para improvisar bem. Portanto, tudo se treina. E o treinar não quer dizer deixar de ser eu. Eu estou a explorar-me enquanto comunicador. Que é outra coisa, mito que aparece muitas vezes, não quero fazer isso porque eu não sou assim. Já experimentaram? E se calhar é assim porque treinam muito, mas sem consciência. Então agora vamos treinar comunicação com consciência, que é uma coisa completamente diferente. Sim. É ser mais muito intencional. Interessante isso, porque, por exemplo, quando eu vejo alguém aparecer numa TED, a pessoa está ali tão à vontade
parece não estar nada nervosa, deve estar um bocadinho, mas pronto, está tão bem. Quer dizer, eu nunca pensei que nos bastidores tanta coisa estava a acontecer, como contaste há bocado, e muito tempo antes daquela até de acontecer. Sim. Portanto, de facto, quanto mais treinarmos, melhor preparados vamos estar para qualquer coisa que temos para fazer. O treino TEDx não é obrigatório, embora cada vez mais haja eventos que ofereçam esse treino, também há cada vez mais pessoas habituadas a falar em público, às vezes de uma forma mais formal, mais informal. É um equilíbrio entre a marca pessoal da pessoa e aquilo que de alguma forma é esperado, que é um conteúdo que aparece na internet e que qualquer pessoa, em quase qualquer idade e diferentes níveis de literacia, consiga compreender a ideia que está por trás, ou seja, que seja claro. Não é o mais claro possível, e esse também é o desafio. Nunca treinar para parecer robotizado, pois, mas treinar para que pareça, lá está, natural, quase como uma conversa, que é uma coisa que eu também tento passar muito, não é falar em público, vamos conversar em público. E isso é diferente, mas lá está, essa naturalidade treina-se, porque há pessoas que o fazem de uma forma mais fácil ou outra, e agir que há uma... Era uma TED Talk ou TEDx, porque elas são uma coisa é uma TED Talk, outra é uma TEDx Talk, em que ele goza um pouco com esta naturalidade, em que ele na verdade está só a mostrar como usar a voz para parecer inteligente numa talk, mas leva o tempo todo sem conteúdo nenhum. Então é extremamente interessante, um bocadinho, lá está, e esta capacidade também de nos rirmos um pouco de nós e daquilo que é expectável quando subimos a palco também traz às vezes esta naturalidade, sim, e esta comunicação mais autêntica. Aceitarmos que não somos perfeitos, não é? Sim. Pode correr alguma coisa mal, e se correr, se tiver uma branca, olha. Sei que não convém, edita-se, mas mas sim, e acontece, toda a gente já passou por isso. Sim, também acho. Alguns disfarçam melhor. Ok. Por acaso, aqui há dias vi um vídeo, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o disfarçar bem. Era um vídeo era um vídeo de uns concertos que estão a acontecer agora com uma cantora muito conhecida, que agora não me lembro o nome ainda por cima, mas não faz mal. O que interessa é o que aconteceu. Ela estava a dançar e caíram-lhe as calças. E conforme lhe caíram as calças, ela continuou a dançar e a cantar e tal. E vieram as meninas ajudar a vestir e ficou tudo normal, como se nada tivesse... Parecia que aquilo fazia parte quase do... Sim. Mas foi a Beyoncé. Agora sim, finalmente lembrei. Já tem muitas horas em palco. Muitas horas em palco. Se não for muito nada treino, não é? Sim. Muito treino, há coisas que também só vamos perceber como vamos reagir ou agir, quando elas acontecem. Exato. Se não for com roupa, qualquer coisa, pausa dramática. A pessoa fica ali há algum tempo a olhar para as pessoas e a sorrir enquanto se relembra do que ia dizer. Voltamos um pouco atrás. Pode cair o som, pode, sei lá, pode... Uma piada ajuda sempre, não é? Sim, uma piada ajuda sempre. Olha, as pessoas que vão lá ao Storytelling a Lisboa, quanto tempo é que cada pessoa... Portanto, há 2 horas de espetáculo, não é sempre a mesma pessoa, não é? Não. Quanto tempo é que as pessoas têm um tempo limite? Sim. Não podem ir para ali contar a história toda da vida toda. Não é para contar a história da vida delas, é para contar uma das histórias da sua vida. Sim, e que respeita o tema. Portanto, nós temos cerca de 10 vagas. Vamos ter 2 partes, 5 pessoas na primeira parte, um intervalo e depois mais 5 pessoas. E devem contar uma história entre 7 a 10 minutos. Ok. Portanto, também para treinar ali um pouco a concisão e o tempo de atenção e para ter certeza que as pessoas entregam uma história que tenha princípio, meio e fim, que é uma coisa que é difícil. O princípio às vezes aparece, depois o meio fica muito conturbado, acontece muita coisa, e tal como no falar em público, muitas vezes o fim, as pessoas não trabalham assim tanto o fim, parece que nunca sabem quando acabar. Pois. É só para ter a certeza que acontece, e porque na verdade uma pessoa fica a pensar assim, 10 minutos isso é imenso tempo. Não é. Eu também não passa parece depressa, que seja assim. Depois quem está a contar uma história começa ali a motivar-se e pronto. Mas nós ajudamos com o tempo. Portanto, temos um timer, temos umas folhas com o tempo decrescente, só para avisar, e um gentil está no tempo de acabar. Não retiramos ninguém dali, mas é para garantir que toda a gente tem o mesmo tempo também. Pois. Sim. Ok, muito bem. Olha, estamos a aproximar rapidamente do final, porque isto o tempo, como sabes, passa muito depressa. Mas eu gostava que dissesse aqui, quem nos está a ver e quem nos segue, como é que te pode encontrar? O que é que podes esperar das tuas formações ou das tuas consultas? Explica lá um bocadinho, para além
disto que fazes, Lamirés. que é um bocadinho, que são coisas do coração e que são coisas voluntárias, segundo eu percebi. Sim, sim. Na tua prática profissional, o que é que as pessoas podem esperar? Então, na minha prática profissional, pessoal, podem encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, mas muito mais ativa nas primeiras duas, e também recomendações boca a boca. O que é que eu faço? Eu faço trabalho individual, ou seja, programas de treino com empreendedores, com líderes que queiram melhorar a voz, queiram melhorar storytelling, apresentação em público, assertividade também. Às vezes há projetos muito interessantes de dobragem de voz, podcast, que giro. sim, ou prepararem-se para uma apresentação muito importante, uma keynote. Por exemplo, estou agora a acompanhar uma pessoa que quer enverdar por essa parte, ser um speaker profissional de uma área que lhe é muito cara, então vamos fazer aqui estes pequenos passos dele poder desenvolver um projeto também muito engraçado, familiar, relacionado com ele, e eu faço também esse trabalho. E depois dou formações, ou seja, workshops de curta duração, pode ser 1 hora e meia ou longa duração, um dia inteiro, 2 dias, para empresas, quer em inglês, quer em português, também nestas vertentes. Portanto, sempre muito a pensar na comunicação profissional, ou coisas mais internas relacionadas com o trabalho em equipa, com estilos de comunicação, que é uma coisa super importante, e que também lá está, precisa de escuta e aceitação e vulnerabilidade. Portanto, Pois. acaba sempre por estar tudo Vai muito sempre tudo lá parar mesmo. ligado. Em palco ou fora de palco, com microfone, sem microfone, estou sempre lá para dar o meu apoio. Ok. E encontramos então nas redes sociais, não é? Exatamente. LinkedIn e Instagram são Exatamente. as principais. Instagram, Sónia Silva, _comunicação. Eu depois vou deixar Obrigada. também nos nossos comentários os links para acederem aqui à nossa Sónia Silva. Obrigada. E é um prazer ter-te aqui. Eu conheci a Sónia num evento há pouquíssimo tempo sobre happiness and Leadership. Liderança, não é? Era, exatamente. E Fui lá contar uma história. eu nem sabia que a Sónia ia ser palestrante. Estivemos a dançar lá no meio da plateia, porque era um evento muito energético, muito interativo, muito alegre. Estivemos a dançar juntas com Leveza, não é? leveza e simpatizámos uma com a outra, quando de repente ele, Sónia está no palco. Afinal estive a dançar com uma palestrante, olha que orgulho. E foi nesse dia que eu decidi que gostaria muito de trazer aqui a Sónia, porque no fundo tudo isto está muito ligado com a questão, com todas as nossas questões, mas com a questão da saúde e do bem-estar. Sim, e sabes uma coisa, Giro, naquele dia contei uma história bastante vulnerável. Pois foi. Uma história em que eu fui amada fita. Exatamente. E que eu tinha contado no Storytelling Lisboa antes. Era o tema vergonha. E eu própria, que já estou muito habituada a contar coisas bastante pessoais, perante aquela história fiquei na dúvida. E cheguei a falar com a minha amiga e com o anfitriã e mais um outro amigo, dizendo, conto esta história, não conto, porque é delicada e é com uma área, neste caso a comunidade LGBTQ, há mais de quem eu sou próxima, e fiquei muito, conto, não conto, porque é que eles vão pensar de mim? E lá está, ao ser vulnerável, aquele momento, aquela história abriu-me portas para participar nesse evento como palestrante, para estar aqui e outras coisas que surgiram. Portanto, lá está, a vulnerabilidade e a honestidade abre-nos portas. Portanto, fica o convite. Sem dúvida, Sem é dúvida. isso mesmo. Sem Eu dúvida. também acho que sim, sem dúvida. Não, a mim foi uma história muito impactante. Eu senti-me. E acho que com certeza é muito mais fácil contar histórias engraçadas que nos aconteceram do que contar histórias difíceis como aquela. E, portanto, isso aí ainda mais fala a teu respeito e a teu favor por essa coragem Obrigada. de fazer isso em público. Para um público que era para aí umas 400 e tal pessoas naquela sala. Talvez. Estava Não parei para contar. Não, também não parei para contar, tenho uma ideia. Mas sim, mas Tenho eram algumas uma caras. ideia. Algumas caras. Obrigada. Olha, Sónia, queres deixar uma mensagem aqui às pessoas que nos ouvem? Falámos Quero. de tanta coisa. Diz lá. O que é que tu Quero. gostarias de dizer hoje às pessoas que estão Bem, aqui isto vai a ser um bocadinho acompanhar-nos? pregar já em cima daquilo que eu já preguei, entre aspas. Não faz mal. Mas É para fazer um resumo. Sim, para as pessoas se arriscarem. Arrisquem-se a contar as vossas histórias, porque vai abrir espaço para os outros fazerem as mesmas coisas, e no final do dia, no final da nossa vida, vai saber muito bem sentir que nos despimos de camadas que se calhar não eram nossas. Portanto, arrisquem-se. Arrisquem.
Obrigada, Sónia. Foi um prazer estar aqui contigo. Para vocês que nos seguem, já sabem que basta ir ao Google e pôr lá pontos de encontro e aparecem logo as nossas páginas e, portanto, é só fazer likes, partilhar e sempre conhecerem projetos construtivos, projetos de criação de comunidades, como foi o caso de hoje, de sermos mais vulneráveis e mais emocionais e criarmos assim também mais empatia uns com os outros, de inclusão. Façam-nos chegar esses projetos, porque nós temos o maior prazer em poder apresentá-los aqui para o público em geral. Todos temos a aprender com isso. Agradecer, antes de irmos embora, ao nosso cameraman, o professor Filipe Cruz, à Escola da Cidadela, que é o que nos recebe tão bem neste estúdio maravilhoso, a todos vocês que nos acompanham, aos nossos patrocinadores e, por fim, mas não é a última, é a mais importante, à nossa Sónia Silva, por ter vindo hoje aqui falar connosco de um tema tão interessante como é este. Nós, até para a semana. Obrigada!